pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos do 31 ao 35. Assim diz a palavra de Deus. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente. Amai vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Eu falei até o 35, mas vamos até o 36. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Qual é a medida para nós vivermos bem como as pessoas? No que depende de nós. Porque tem uma parte que não depende da gente, meus queridos. Às vezes a gente não tem resultado, não tem resposta para o bem que a gente faz. Por vezes porque a pessoa a quem a gente faz o bem é limitada, é distraída, é ingrata, é carente demais. Às vezes a pessoa é doente emocionalmente, doente mentalmente. Então a gente não tem o retorno que a gente espera, e isso não depende de nós, depende da outra parte, você compreende? Não é? Teve gente que foi tão machucada na própria história de vida que a pessoa não consegue corresponder. Há uns anos atrás eu rezei por uma senhora aqui no final do Sorrindo para a Vida, que ela não conseguia ter intimidade sexual com o marido dela. Ela se sentia estuprada todas as vezes que ele tinha uma relação íntima com ela, inclusive consentida. Ele não a machucava, ele não a forçava, mas ela sabia que, sendo esposa, ela precisava se mover nessa direção, mas ela me contou: Márcio, eu me sinto violentada todas as vezes, e ele é um homem bom comigo e eu o amo. Ela o amava, ele era gentil, ela queria corresponder, por isso estava aqui para poder pedir oração, mas ela não conseguia, porque ela foi violentada quando ela era uma menina. Aquela violência sexual que ela sofreu criou um condicionamento que hoje, na fase adulta, a impedia de corresponder, inclusive aos anseios que ela tinha. Estou pegando para você uma situação assim, dramática, concreta, mas que é difícil não conseguir perceber por meio deste exemplo. Mas aplique este exemplo a situações mais graves até, e as situações mais simples. Não é? Tem gente que não se permite descansar e adoece porque emenda trabalho com trabalho, porque foi educado dessa maneira, apanhava se não trabalhasse, e assim vai. Aí uns respondem caindo no ativismo, outros respondem
enxergando o trabalho como uma agressão, como uma ofensa. A pessoa foi forçada demais quando era jovem, aí toma a decisão, quando eu crescer eu não vou trabalhar, vira um vagabundo. Não vou trabalhar. E a gente julga a pessoa achando que é uma pessoa às vezes sem caráter. E não é, é uma pessoa que tem algo na vida dela que precisa ser resolvido. Por isso, tão importante, minha gente querida, a cura interior, tão importante, tão importante. Nesses dias eu até fiz o convite, já está lotado, então não estou fazendo aqui para divulgar. Nós teremos 2 dias de cura interior e libertação espiritual em Brasília. Qual a necessidade de encontros como esse? Total. Absurda, absoluta. Porque quem de nós não tem essas pendências na nossa vida? E eu seria irresponsável e culpável se eu não dissesse para você que no decorrer dos meus 36 anos de caminhada com Jesus, eu tenho 50, mas eu vivi uma abertura para Deus. Deus sempre esteve comigo, mas eu tive as minhas dificuldades para abrir. Eu me abri de verdade, como a palavra de Deus nos pede, quando tinha ali os meus 14 anos. E desde lá, eu tenho visto Deus fazer maravilhas na vida de pessoas que abrem o seu coração para serem curadas. Deus não tem culpa das feridas que nós recolhemos, no decorrer da nossa história, que nós nos infringimos ou que outros infringiram a nós. Mas Ele está sempre ao nosso lado para nos curar, se nós permitirmos. Mas às vezes a gente faz igual um cachorrinho que eu vi atropelado. Nós morávamos ali em Taguatinga Norte, na CNF 2, e era sobreloja, então a gente tinha vista para o asfalto, quando um cachorrinho ele foi atropelado. E a pessoa que ficou com dó e foi lá para poder acudir, acudir porque se ele continuasse ali, os carros iam continuar passando por cima dele, ia matá-lo, Todas as vezes que a pessoa estendia a mão para poder tocar no cachorro, ele mordia nela. Porque ele estava ferido, tudo doía, ele tinha medo. Então ele agredia a mão que procurava ajudá-lo. Não é o cachorrinho, gente. Não estou falando de cachorrinho, estou falando de mim, estou falando de você. Essa situação aconteceu de verdade. Sim. Mas não estou mais falando de cachorrinho. Estou falando de nós, que mordemos a mão que procura nos ajudar. Mordemos a mão de Deus. A gente pede a Deus para agir na nossa vida. Quando Ele começa, a gente desespera, a gente grita, a gente chora. A gente não quer que Deus tire aquilo que está fazendo mal para a gente. Estamos viciados em álcool. Às vezes o que está tornando a nossa vida miserável é aquele relacionamento, é aquela condição que nós estamos enfrentando. E a gente pede a Deus para nos ajudar a sair desse buraco. Só que quando Deus vai tirar aquilo que é o motivo da nossa angústia, da nossa tristeza, da nossa destruição, que está impedindo o nosso crescimento, a gente se volta contra Ele, a gente se revolta. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha pedido. Desde que eu comecei a rezar e a pedir a Deus, a minha vida ela tem se desmantelado. Claro, quando a gente compra uma casa e a casa está condenada, está lá em pé, uma casa, mas é infiltração para todo lado, os alicerces estão abalados, a casa foi construída em cima de algo que não devia. Você não tem o que fazer. Você tem que desmoronar, desmantelar as estruturas doentes, enfraquecidas e perigosas, porque a qualquer momento aquilo pode desabar na cabeça da pessoa, para você construir o que é novo. A gente quer que Deus construa o novo em cima das nossas estruturas velhas e estragadas. Não funciona assim. Você vai desmantelar na sua cabeça. Ou já tem desmantelado. A gente precisa permitir a Deus, com toda a confiança, deixar que Ele remova tudo o que não presta e está fazendo mal para a gente. Se você quer isso,
peça isso a Deus e depois confie. Para de reclamar daquilo que te acontece. Começa a agradecer por tudo, por tudo. Começa a agradecer por ter perdido o emprego, começa a agradecer pela falta de dinheiro, começa a agradecer por essa enfermidade. Mas que absurdo! Sim, senhor, sim, senhora. Porque nós dizemos uma coisa e agimos de forma diferente. Nós falamos com a boca cheia, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Aí a gente recebe uma notícia que a gente não espera e a gente se desespera. Começa a praguejar a Deus. Começa a dar razão para aquelas pessoas que diziam: você está perdendo tempo se envolvendo com essas coisas, com religião. Isso não dá em nada. Na primeira contrariedade, a gente começa a trabalhar contra aquele que está trabalhando a nosso favor. Irmão, aceita e vai com Deus. Talvez Ele precise despir você de toda essa armadura velha que você usava para se defender, para se proteger, essa casca que está impedindo você de crescer. Tem alguns moluscos no mar, a lagosta é uma delas, que para poder crescer tem que perder a carapaça. A carapaça é a proteção dela. Sem a carapaça, ela perde a armadura. E ela perde a armadura, né? Perde o seu instrumento de defesa e de ataque. E perde também a sua proteção. Mas não tem jeito. Se ela não perder a carapaça, ela não cresce. Porque como é que ela vai crescer dentro daquilo? A casa é pequena demais. Ela já não cabe naquela roupa. Então ela encontra um lugarzinho, ela se retira. E ela vai abandonando aquela casca velha para poder nascer uma nova casca capaz de abrigá-la e permitir seu crescimento. Só que quando a gente perde essa casca, a gente fica vulnerável. Por isso a gente tem medo, por isso a gente não quer. Mas se você não passar por esse tempo de vulnerabilidade, confiando no Senhor que te protege, você não vai crescer. As situações não vão mudar. A sua oração não poderá ser atendida, porque você se tornará incapaz de receber o que você está pedindo. Você percebe? Quando nós pedimos algo a Deus, Deus nos atende, nos tornando capazes também de receber o que nós pedimos. Um pai nunca vai dar para um filho, um pai que ama e que é responsável, algo que esse filho não possa lidar, controlar, administrar. Você não vai colocar na mão do seu filho de 3 anos de idade, 4 anos de idade, um canivete aberto. O canivete é um excelente presente para você dar para um garoto de 14, de 15, 16 anos. É um presente maravilhoso para você dar para um menino. Ele vai adorar. Mas não para uma criança de 3, 4 anos de idade. Mesmo que ela peça, mesmo que ele ali pequenininho diga: o meu sonho é que o papai dê um canivete para mim, igual o dele, igual o do vovô. Pode sonhar à vontade. Primeiro você tem que estar preparado, meu filho, para receber o presente. Depois o presente te será dado. Nós pedimos a Deus certas graças que Deus precisa nos preparar para recebê-las, senão elas se tornam perigosas para nós. Pode ser a nossa destruição. Você está preparado para isso? Para se despojar? Olha, muitas vezes, nós lidamos com pessoas que, por causa das feridas que trazem, são incapazes de corresponder àquilo que recebem. Mordem a mão de Deus, que é o que eu estava lhe dizendo, mas mordem também a mão das pessoas que estão à sua volta. Sabe, eu sempre tive assim, essa abertura, essa coragem, esse desejo de ajudar todo mundo. Eu fui ficando mais esperto, fui ficando mais prudente, porque eu quero ajudar, claro, mas eu também tenho que cuidar para não me machucar além do que eu consigo aguentar. Quantas vezes eu fui ferido por pessoas que eu procurava ajudar? E a gente vai amadurecendo, sabe? Porque de início você fica ressentido, você fica triste, você fica magoado, você quer revidar o que a pessoa fez com você.
Mas depois de um tempo você entende que é uma pessoa doente, incapaz de corresponder, condicionada pelas experiências que ela teve no passado. Em vez de fazer uma leitura do que aconteceu com ela para o positivo, fez para o negativo. Em vez de aprender na vida como é que não se faz com aquilo que fizeram de mal contra ela, porque o que a gente sofre, a gente aprende com o que a gente sofre, sabe? A gente aprende o que a gente não deve fazer com os outros, mas alguns, em vez de aprender com aquilo que a pessoa faz, ela se encaramuja dentro de si mesma, ela se fecha aos relacionamentos, ela se relaciona com as pessoas, mas socialmente não se relaciona em profundidade. E por isso se sente só, se sente triste. Toda solidão traz uma carga de tristeza. E às vezes a pessoa ela não percebe que ela é solitária, porque ela vive cercada de gente na superficialidade. Mas não tem ninguém que ela é capaz de trazer para a profundidade do seu ser, de se mostrar como ela é, sem máscaras, sem carapaças. Então vive sozinha, não é? Então eu fui entendendo isso e fui aprendendo, às vezes a não chegar perto demais, porque a pessoa vai machucar a gente, mas ajudar na medida do possível. E uma coisa também eu fui aprendendo, que eu tenho o direito de ser educado até com quem eu não gosto, de ser polido até com quem eu não gosto, porque a gente não consegue gostar de todo mundo. Entende? É uma ilusão se você pensa que a palavra de Deus manda a gente gostar de todo mundo, manda a gente amar. Amar é diferente. E às vezes, de tanto você amar, você até passa a gostar. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha no convento uma irmã que ela não suportava. Não aguentava a irmã. Mas ela tratava essa irmã com tanta doçura, que quando Teresinha ficou doente, quando a irmã ficou doente, essa irmã veio a ficar doente, ela pensava assim, quando eu morrer, o que será da Teresinha? Porque ela achava que ela era o ó do borogodó para Teresinha, sabe? Achava que Teresinha a adorava, achava que Teresinha não vivia sem ela, e Teresinha suportava. Mas se você me permite usar a expressão sem se enganar, Teresinha não aguentava aquela mulher. Ela morrer seria um alívio para Teresinha. Só que, na cabecinha dela, pela maneira como Teresinha a tratava, ela era a pessoa mais querida para ela. Então entenda bem, caridade não significa você gostar da pessoa, mas significa você tratá-la com tanto amor que ela nem percebe que você não gosta, sabe? E se o outro, às vezes, até merece uma resposta rude da sua parte, uma atitude grosseira, porque ela fez por merecer, você merece não se rebaixar, não descer aquele nível ruim, sabe? Você tem o direito de ter uma resposta limpa, uma resposta boa, uma resposta generosa, uma resposta elegante, uma resposta nobre. Porque você é uma pessoa nobre. Porque a elegância, ela é própria dos filhos de Deus. Porque quando a gente vai se convertendo, gente, a gente vai melhorando a nossa educação. Tem gente que diz, eu nasci assim, no lugar que a gente vive é desse jeito mesmo. Não, é mal educado pra caramba. E além disso ainda se justifica. Esses dias eu vi uma explanação do Isamitiba, que ele dizia assim, quem se justifica não faz. Se você quiser morrer do jeito que você está, sem melhorar uma vírgula, comece a se justificar. Não, a palavra de Deus, ela nos educa para a fineza. Ela nos diz que quem é de Deus não grita, que quem é de Deus não bate boca, que quem é de Deus não é violento, que quem é de Deus... Olha aqui, diz para mim que isso aqui não é uma aula
de etiqueta, mas ultrapassa a etiqueta. Olha o que diz aqui. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Como é que você quer ser tratado? Maltratado ou bem tratado? Quem é que quer ser maltratado, gente? Quem quiser ser maltratado precisa de tratamento. Se você gosta de ser maltratado, por favor, procure um psiquiatra, procure um médico, vá se cuidar. Porque isso tem consequências não só sobre você, mas sobre as pessoas à sua volta. Não é normal uma pessoa querer ser maltratada. E às vezes a gente vê no decorrer da vida pessoas que parece que se sentem confortáveis quando estão sendo maltratadas. Precisa de cura. Precisa resolver essa questão dentro de si. Porque qual é o normal para o ser humano? É gostar de ser tratado bem, com carinho, com respeito, com amor. E se você quer ser tratado assim, dê o primeiro passo. E trate as pessoas desta forma. E não é uma vez. Porque às vezes a gente diz assim, eu já dei o primeiro passo. Dar o primeiro passo quer dizer você ir naquela direção e insistir. Talvez você tenha que tratar a pessoa bem muitas e muitas e muitas vezes antes dela se despertar para o esforço que você está fazendo e começar a corresponder. O problema é que a gente passa a vida inteira estragando o nosso relacionamento com os outros, sendo grosseiro, nos justificando, como eu disse, na nossa cultura, na nossa educação familiar, eu sou assim mesmo e tal. E aí um dia a gente percebe que aquilo não está dando bom para a gente, que todo mundo se assanhou contra nós. Aí a gente vê que a situação não está boa para o nosso lado, a gente muda um pouquinho e quer que todo mundo aplaude e diga, veja como ele mudou. Meu amigo, você tem um caminho para poder fazer. Inclusive de reparar grande parte dos males que você fez. Mas se você perseverar, o seu esforço vai ser reconhecido. E não vai demorar. O resultado virá. Então, assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Olha aqui a elegância da palavra de Deus, dizendo para você amar quem não te ama. Até pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem bem, que generosidade é essa? O que a palavra de Deus está nos dizendo? Para a gente ser bom e generoso e ajudar quem não nos ajuda. O Espírito Santo dá nobreza para a gente. O Espírito Santo vai fazendo da gente uma pessoa completamente diferente, verdadeiramente um novo homem, uma nova mulher. E para não ter dúvida, está aqui, E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber alguma coisa? Que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente, não é nem a mais, para receber igual. Eu te ajudo, mas numa oportunidade você vai fazer o mesmo por mim. Até quem está com a vida estragada, com o coração estragado, até gente indecente faz desse jeito. Então a palavra do Senhor nos diz, amai os vossos inimigos. Porque se você amar os seus inimigos de verdade, em breve você não terá mais inimigos. Amai, o que eu devo fazer com o meu inimigo? Combater, amar o seu inimigo. Porque não é contra pessoas de carne e sangue que nós lutamos. Amai os vossos inimigos. Márcio, vou deixar a pessoa me destruir. Não, se proteja com tudo que você tem direito. Mas não ataque. Porque todo ataque provoca um contra-ataque. E é assim que muitas pessoas se destruíram, que famílias se destruíram, que cidades se destruíram, que países se destruíram. E sempre toda guerra começa entre dois, gente. Entende?
Uma nação não se volta contra a outra assim, ó, no estalar de dedos. É sempre por meio de pessoas. É sempre por meio de duas cabeças. Isso significa que por duas cabeças a sua casa, a sua família pode permanecer de pé ou pode ser derrotada e destruída. Quem é que se alegra com a destruição da sua família? O demônio. O demônio tem feito de tudo para separar marido e mulher, pais e filhos, parentes, familiares. Porque uma pessoa isolada, ela é uma pessoa fraca. Nós estamos num tempo em que tem muita cultura do meu sonho. Toda pessoa que dentro da Canção Nova, por exemplo, quiser sonhar sozinha e vir aqui para a sua realização pessoal, ou ela vai se danar, ou ela vai fazer um grande mal a essa obra. Porque a Canção Nova não é o sonho do Márcio, da Paula, da Valdênia, do Fagner. A Canção Nova é o sonho de Deus. É um sonho de irmãos. E quando o meu sonho é o sonho das pessoas que estão à minha volta, nós nos tornamos fortes em Deus. E olha, nós podemos conseguir coisas que sozinhos, isoladamente, nós nunca conseguiríamos. Isso não é só a Canção Nova, isso é também a sua família. Por quê? Porque uma pessoa desmantelaria a própria família. Porque, meu irmão, muito mais fácil, não pense que é difícil. É muito mais fácil você se reconciliar com a sua esposa. É muito mais fácil, minha amiga, você perdoar, se reconciliar com o seu marido, do que você se separar de uma pessoa que você amou e que talvez até ainda ama por causa de mágoas, ressentimentos e desentendimentos. Você acha que é difícil viver ao lado da pessoa? Espera até você passar pela separação, pelo divórcio, até você ver os seus filhos escangalhados, totalmente desestruturados emocionalmente, até você perder em grande parte a moral sobre os seus filhos. De onde vai vir a força para certas correções que você vai fazer? Se esses filhos não viram os pais lutarem por aquilo que é o mais importante para eles, a família. Então, entenda que o mal se alegra com a separação e a destruição entre vocês. A gente sabe que tem situações que são praticamente impossíveis de o casal permanecer juntos, mas não é a maioria, minha gente. Tem situações que não tem jeito, por causa da loucura, da maldade, da obstinação de um. Às vezes um casal precisa se separar. Não é o que Deus quer, mas precisa. E não pense você que a igreja não recomenda. Tem situações que a igreja diz, precisa se separar. Porque senão um mata o outro, né? Ou destrói os filhos. Mas mesmo numa situação dramática, grave, extrema como essa, que se mantenha o amor e o respeito. Às vezes você não vai conseguir amar aquela mulher como sua esposa, aquele homem como seu marido, mas vai conseguir amá-lo como um irmão. Não é? Do mesmo jeito que você quer ser tratado, trate a outra pessoa. Olha, num relacionamento, a qualidade mais importante é a gente amar quem está conosco e ajudar essa pessoa a crescer. Qual é a qualidade mais importante num relacionamento? Amar e ajudar a pessoa a crescer. Não é agora, já faz algum tempo que eu fiquei esperto com isso. Eu passei a cultivar na minha intimidade aqueles relacionamentos que têm promessa de profundidade. Eu fui banindo os relacionamentos superficiais. Não sou hostil, não desprezo, mas eu tenho o direito de escolher aqueles relacionamentos que eu quero cultivar. São os meus relacionamentos, as minhas amizades. E eu quero estabelecer esses vínculos com pessoas que querem ter profundidade de relacionamento comigo. Chega uma altura que a gente não aguenta mais aquelas conversas de boteco, não, gente. Aquela superficialidade, umas conversas vazias. Olha, às vezes a gente fica até meio chato, sabia?
Eu olho às vezes para algumas festas, não me dá vontade de ir lá não. Não tem uma conversa boa, sabe? Até legal para a gente pensar as festas que a gente faz. Você chega na festa, aquele barulheiro, aquele monte de luzes, um monte de gente. Olha, você não consegue conversar com ninguém. Para mim, festa é o lugar da alegria, é o lugar do encontro, é o lugar da partilha. Se eu chego num lugar, eu não consigo conversar com ninguém, eu não quero ficar ali não. Para quê? E é interessante, porque nessas situações barulhentas assim, ainda sempre senta ao seu lado um para te perturbar. Quem te pega é justamente quem você não queria. E ali, em vez de você ir para a festa, para você se alegrar, o negócio vira um terror para você. Relacionamentos vazios, superficiais. A pessoa não tem coragem de falar de si, é só de coisas. É o que eu tenho, é o que eu faço, é o que eu comi, é onde eu viajei, os lugares que eu fui, as marcas que eu uso. Pelo amor de Deus, que conversa chata, que gente chata. A gente aguenta, a gente tolera, a gente trata com respeito, a gente trata do jeito que gostaria de ser tratado. Mas eu não tenho obrigação de arrastar a pessoa assim para minha intimidade, não. A não ser que ela corresponda, vá mudando, que ela queira viver comigo essa proposta de um relacionamento profundo. Num relacionamento, a qualidade mais importante é a gente amar quem está conosco para ajudar a pessoa a crescer. Os meus amigos me ajudam a crescer. E eu me empenho para ajudá-los a crescer. A gente conversa sobre tudo e muitas vezes não, e a nossa amizade perseverou porque os amigos foram capazes de aguentar, escutar aquilo que não é fácil de ouvir. Que se você ama o seu amigo, você não vai falar para ele o que ele quer ouvir, você vai falar para ele aquilo que ele precisa. Amar, meus queridos, requer carregar as fraquezas de quem nós amamos. Não diga que você ama essa pessoa se você não consegue carregar a fraqueza dela. Carrega a fraqueza desse homem, mulher. O seu amor não se dá pela emoção. Amor vai além da emoção. Quando você é pelo bem da pessoa, quando a própria pessoa se sabota. Talvez a única coisa que mantém essa mulher firme, meu amigo, de pé, coerente, com um pouco de sanidade, é a sua presença do lado dela. É você ajudando a carregar essa fragilidade dela. A gente tem que se perguntar por que certas coisas acontecem na nossa vida, gente. Há um objetivo em a gente ter conhecido alguém e essa pessoa ter entrado na nossa história. Eu não tenho a menor dúvida de que a providência põe as pessoas no nosso caminho, para que nós possamos fazer a ela todo o bem que nós pudermos. E quando nós fazemos parte de um grupo, seja ele uma família, uma paróquia, um grupo de oração, as pessoas sentem se você as ama. Dentro da sua casa, as pessoas sentem se você tem confiança nelas. Seus filhos sabem se você confia ou não confia neles. Seu marido sabe se você tem confiança nele ou não. Sua esposa sabe se você tem confiança nela ou não. E o segredo para um casamento bom é confiar. Não, mas se eu confiar, eu vou fazer papel de idiota. Eu vou dizer uma coisa para você que é marido. A palavra de Deus no livro do Eclesiástico diz: não tenha ciúme da sua mulher para você não plantar a sua malícia no coração dela. Porque às vezes a nossa desconfiança da outra pessoa desperta a pessoa para uma maldade que ela não estava pensando em fazer. E mais, lança no coração dela a mesma desconfiança em relação a gente. Você não vai educar os seus filhos pela desconfiança. Desconfiando deles, você vai desanimá-los e vai confirmá-los no caminho errado. Meu pai não confia em mim. Ou seja, meu pai espera de mim o que não presta. Então eu vou fazer o que não presta. É o que ele espera. Vou dar a ele o que ele espera. Espere dos seus filhos o que você quer que eles sejam. Trate-os como pessoas responsáveis. Do jeito que você quer que uma pessoa seja, comece a tratá-la agora. E isso você terá mais tarde. Então, as pessoas elas percebem se nós confiamos nelas ou se nós estamos lá para dominar, para mandar, para exigir as coisas do nosso jeito. Tem gente que acha que casamento é isso.
É ter uma família aos meus pés para fazer o que eu mando, do jeito que eu mando, na hora que eu mando, porque eu sou o dono dessa casa, eu sou a dona dessa casa. Marido tem que fazer o que eu quero, porque se não fizer eu vou fazer da vida dele o inferno. Dele, da sua vida o inferno. E vai colher os frutos disso, a solidão. As pessoas percebem, gente, quando nós estamos ligados a ela, porque nós queremos sugá-las, porque nós temos intenções particulares, egoístas, quando nós queremos o outro na nossa vida para preencher as nossas carências. Olha, Márcio, ouvindo você falando aí, talvez eu me identifique com muitas dessas coisas. O que eu faço? Qual é a minha medida? Para acertar na medida, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o melhor modelo de como lidar com as pessoas. Ele era o importante, o principal, o chefe, o mestre. Ninguém chamou Pedro de Rabi. Chamou a Jesus. Todos sabiam que ele era o líder, só que ele era mais do que o líder, ele era Deus. E mesmo assim lavou os pés dos seus discípulos. E a gente que é quase nada, arrogante, a gente diz, eu não vou me submeter a isso, eu não vou me prestar esse serviço. De jeito nenhum que eu vou fazer isso por essa pessoa. Olhe para Jesus. A nossa vida dá errado porque a gente faz o que a gente acha, em vez de fazer o que a palavra de Deus nos ensina. A gente acha que o certo é a gente ficar falando, é a gente ficar discutindo, a gente acha que a gente vai mudar a vida dos nossos à custa de briga, quando muitas vezes a palavra de Deus nos manda silenciar. Lá em casa a gente descobriu esse segredo. Gente, eu não me lembro a última vez que eu e a minha esposa discutimos, não me lembro. Porque quando um está mais, assim, irritado, sabe, arredio, o outro se amansa. O outro se abaixa, o outro cede. Você acha que é fácil? Quando os nervos também estão à flor da pele, você ceder porque o outro está mais nervoso que você, só que você também está. Só que quando nós aprendemos isso, nós começamos a ganhar os dois. Os dois. Quando a gente ficava se combatendo, debatendo, né, os dois perdiam. Olhe para Jesus. Ele, o bom pastor que dá a vida pelos seus. Tão diferente, né, do mercenário que só age em interesse próprio. Coloque as mãos sobre o seu peito um pouquinho, feche os seus olhos. É normal quando nós nos preocupamos com as pessoas, de nós nos sentirmos acabrunhados pelos problemas. É normal quando a esposa, quando o marido, quando um filho vão muito mal, a gente se sentir fatigado com essa situação. É normal quando nós nos preocupamos com as pessoas, nós nos sentimos acabrunhados pelos problemas. Quando no nosso lar ou no lar de um familiar, as coisas não estão indo bem. Quando aqueles com quem nós contamos se organizam contra decisões importantes que nós tomamos. Às vezes você toma uma decisão importante, conta com as pessoas, em vez de elas te ajudar, elas ficam contra você. Por causa de uma decisão que você tomou, de uma decisão que você precisa tomar. A gente se sente exaurido quando sentimos que a nossa família está sofrendo com divisões. São coisas que podem nos abater. Por isso eu peço a você agora que tenha a coragem de colocar Jesus à frente da sua casa e dos seus relacionamentos, porque essas coisas, elas podem nos abater. E o nosso problema é que a gente se leva a sério demais e nós queremos ser os salvadores da pátria, os salvadores deste mundo. Entenda que para todas essas situações existe um Salvador e é Jesus. Lembre-se de que não é você sozinha, sozinho quem vai solucionar todos os problemas. Primeiro porque nós temos irmãos, nós temos amigos, nós temos família com quem contar. E depois, e principalmente, sobretudo, porque Deus prometeu vir em nosso socorro.
Então diga a Ele agora: Senhor, chegou a minha hora. Agora é a hora do meu socorro, da minha família. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Vem, Senhor Jesus. Chame pelo nome de Jesus agora, porque o nome de Jesus já é uma oração. Clame pelo nome do Senhor e coloque agora diante dele, aos pés dele, aquilo que estava preocupando você demais. É claro que a gente deve prestar atenção nas coisas que acontecem, mas nós não podemos nos preocupar demais, gente, porque à custa de preocupação a gente não muda nada. Confie em Deus. Vem, Senhor Jesus. Converse com Jesus agora. Fale para Ele qual é a sua necessidade e peça a Ele a sua ajuda. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você quem tem que abrir o coração.